Oi, gente! Vocês que assistem as nossas palestras aqui da Sociedade de Educação Espírita da Bahia, no YouTube, eu tenho para vocês um convite especial. Nós voltamos com as nossas reuniões doutrinárias todos os sábados, pontualmente às 17 horas. Nas palestras são os mesmos conteúdos doutrinários que nós compartilhamos aqui no YouTube. Esse conteúdo fica disponível gratuitamente o tempo inteiro para todo mundo acessar na hora que for mais conveniente para você. Então se inscreve no nosso canal, sabe? Compartilha o vídeo, assiste a palestra de quem você quiser, de quem você preferir. São palestrantes convidados, expondo o ponto de vista de cada um sobre o conhecimento espírita, em cruzamento também com outros ramos do conhecimento, né? Com a psicologia, com a filosofia, com a ciência. Então é um prazer ter vocês aqui no nosso canal e também na nossa sede. A gente espera vocês lá. E tem um pedido para fazer. Nós precisamos da contribuição de vocês, em qualquer quantia que seja. A nossa situação encontra-se um pouco difícil em virtude da pandemia, da não realização dos eventos que ajudavam a manter, né, a nossa instituição, a custear as nossas despesas. Então eu vou colocar aqui na tela o Pix da nossa conta para que vocês possam nos ajudar nesse momento, ok? Obrigado e até lá. Irmãos, temos aqui um tema bem interessante, né, do livro da Gênesis, que logra acordar todas aquelas potências da alma que muitas vezes nós nos esquecemos que formam parte de nossa vida. Nos traz novamente a presença de Jesus, uma presença real, uma presença que ensina a gente tudo aquilo que é necessário para transcender nesta vida. Utilizará palavras como Cristo dentro da Gênesis, mas a palavra Cristo, e faço aquele comentário antes de entrar no tema, da palavra Cristo vem de todos os comentários e das traduções gregas, Christos, ungido, mas dentro da linguagem hebreia, arameu, Messias era o nome do Messias, né? Messias, aquele Salvador, que também tem um contexto de ungido. Mas a palavra Cristo tem maior antiguidade. E aquela antiguidade depois é colocada ali para denotar que é superior ou a grandeza é maior que qualquer outro indivíduo, que qualquer outro espírito. Portanto, Cristo é uma forma de ser dentro de contexto. Todos nós, em algum momento, vamos a ser Cristos. Todos nós, em algum momento, vamos estar nesse processo de evolução também. Aclarado isso, então, nós vamos a ver a grandeza de Jesus, a superioridade de Jesus. Os fatos que o Evangelho relata e que foram até hoje considerados milagrosos pertencem, na sua maioria, à ordem dos fenômenos psíquicos. Mas os fenômenos psíquicos, que são aqueles fenômenos psíquicos? Todos os fenômenos psíquicos têm que ver, ou são de natureza mental, têm que ver com a nossa mente. Vamos ir seguindo de bem perto tudo isso, e eu sei que vão ter perguntas também depois, sem dúvida. Causa primária de estes fenômenos psíquicos. Existem duas causas primárias destes fenômenos psíquicos: as faculdades e os atributos da alma. Quais são aquelas faculdades? As faculdades têm que ver, e na Gênesis, no capítulo 15, no item 14 do mesmo livro, diz assim: para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Interessante, isto são as faculdades. A faculdade própria do espírito é o pensamento e a vontade.
Quando nós utilizamos o nosso pensamento e a nossa vontade, então estamos incorrendo, estamos fazendo parte deste fenômeno psíquico. É assim que no capítulo 15, quando se fala sobre a telegrafia mental, nós vemos que um pensamento pode atingir a uma pessoa. Nossos pensamentos podem atingir a uma pessoa. Quando nós estamos fazendo uma prece, nossos pensamentos atingem as esferas espirituais. Quando nós estamos fazendo uma prece e temos força de vontade, utilizamos a nossa vontade. O que significa utilizar a nossa vontade? Nossa vontade significa o nosso pensamento mais o nosso sentimento mais o nosso esclarecimento, o raciocínio. Quando nós utilizamos pensamento, sentimento, raciocínio, ou poderíamos dizer assim um pouco ao contrário, não? Raciocínio, pensamento e sentimento, então nós estamos utilizando força de vontade. Ali começam a acontecer as coisas. As esferas espirituais começam a sentir aquela vibração. A outra pessoa para quem eu estou fazendo a prece começa a sentir a vibração. Ali se está dando um fenômeno psíquico. Essas são as faculdades próprias de toda a alma. Sim? São as faculdades. Os atributos da alma. Quais são os atributos da alma? Os atributos da alma é a inteligência. Todos nós somos inteligência. Se nós vamos para o livro dos Espíritos e vamos ao esclarecimento, o que são os espíritos? A força da natureza. Mas, que é o espírito? Também é inteligência. Deus é inteligência e a partir daquela inteligência cria os espíritos que são inteligentes também. Graças à inteligência, nós conseguimos evoluir. Se nós não tivéssemos o atributo também da inteligência, nós não conseguiríamos evoluir. Isso dá uma perspectiva bem interessante para a vida de todos nós. Porque existe a imperfeição. E a imperfeição, entre aspas, a imperfeição está ali a causa da inteligência. Enquanto menos trabalhada está a inteligência, a pessoa é um pouco mais imperfeita, não tem controle de si próprio. Enquanto mais aprimorada está a inteligência, é uma pessoa que vai ter mais controle de si próprio. Agora, a doutrina espírita nos fala que um espírito que tenha aprimorada inteligência não necessariamente tem atingido uma natureza moral elevada. Quando é necessário que as duas sejam desenvolvidas a par, sim? No mesmo tempo. Agora, enquanto mais desenvolvida está a inteligência, permite observar que a moralidade de uma pessoa é importante. É assim que muitos cientistas, não todos, mas muitos cientistas, hoje, acreditam que o comportamento humano, dentro da convivência com as outras pessoas, dentro do desenvolvimento das virtudes, é basicamente importante para a sua saúde, para desenvolvimento de novas tecnologias, para ter uma boa qualidade de vida. Quando uma pessoa não tem aquele desenvolvimento das virtudes, a qualidade de vida não é satisfatória, não é eficiente. Então, hoje, nós podemos ver que
dentro da medicina, por exemplo, se recomenda cada vez mais a meditação. Se procura mais ter hábitos que sejam saudáveis. Se procura mais alguns serviços psicológicos para ajudar a pessoa a confrontar aquelas problemáticas que fazem parte de seu diário viver. Quando nós confrontamos e compreendemos a inteligência, temos a oportunidade de expressar, de confrontar as fraquezas de nossa alma, de confrontar as dificuldades que nos fazem errar, para depois desenvolver com maior clareza nossa parte também moral. Algumas palavras em português é difícil porque o contexto do espanhol com o português fica um pouco embarulhado. Os fluidos espirituais. Os fluidos espirituais são a inteligência. Que é inteligência? A inteligência dos espíritos? Não. A inteligência de Deus. Esta palestra, estou trazendo uma perspectiva diferenciada. Quizá vocês tenham outro ponto de vista e estará certo, né? Simplesmente estou apresentando minhas ideias conforme a convivência da doutrina e as conclusões que eu tenho chegado segundo também minhas próprias experiências, né? Então, os fluidos espirituais, Deus, que é a inteligência, cria absolutamente tudo. E, naturalmente, a doutrina espírita coloca ali os fluidos espirituais como disse ali, sim, é oficina de tudo. A partir daqueles fluidos espirituais, a vontade e o pensamento começam a exercer um tipo de domínio, a exercer um tipo de pressão que ali vai permitir vários fenômenos dentro da vida espiritual. Quando nós falamos da vida espiritual, estamos falando também de todos aqueles processos nos quais nós nos desenvolvemos como espíritos. Agora, quando nós dormimos, por exemplo, que o próximo tema é o sonho, né? Quando nós dormimos, estamos já desenvolvidos mais como espíritos. Temos aquela liberdade de espírito. É assim que os fluidos espirituais, a inteligência, é uma grande oficina porque nós vamos exercer nosso pensamento e nossa vontade para que possam acontecer algumas coisas na nossa existência. Agora, ali tem sentido tudo o que tem a ver com a responsabilidade. O que nós estamos semeando em nossa vida? Quais são os pensamentos que estamos levando para nossa mente? Quais são aquelas ideias ou aquelas monoideias que deixamos ali em nosso pensamento fixar-se? Porque quando nós deixamos aquelas ideias fixas, vai atingir rapidamente a nossa vontade. Facilmente isto vai mudar o nosso comportamento. E quando muda o nosso comportamento, então, já se instaurou no campo físico, no campo material. Isto pode parecer muito cotidiano, muito do dia a dia, mas é bem fenomenológico se nós começarmos a olhar o contexto de tudo isto. Por exemplo, pensemos assim, uma pessoa entra no elevador e também
no segundo andar entra outra pessoa naquele elevador. Eles se cumprimentam e falam: oi, como você está? Está bem? Outra pessoa diz: sim, estou bem. Mas eu não gostaria de constranger você, mas eu tenho uma coisa para dizer. Alguém em nosso andar, onde nós trabalhamos, está falando mal de você. Disse: nossa, é verdade, alguém está falando mal de mim? Disse: sim, alguém está falando mal de você. Mas me pode dizer quem está falando mal de mim? Disse: não, isso eu não posso saber, não posso dizer. Porque sempre aquela pessoa que faz fofoca fica com constrangimento do outro, né? Aquela pessoa que escutou aquele comentário, quando chega aquele andar, o primeiro pensamento é um pensamento de reagir frente àquilo. E pensa: mas não vai dar muita importância e vou continuar com o meu dia. Mas cada vez que vê aquela pessoa que fez aquele comentário, que contou aquilo, vem para a sua cabeça aquela lembrança: alguém fala mal às suas costas. O pensamento tem a tendência a fixar-se. E aquela pessoa que já se sente agredida começa a ver a todos com cuidado, tentando analisar quem foi aquele que não gosta de mim. E começa a levantar suspeitas. Com os dias, esta pessoa que já se sente agredida começa não somente a pensar que os outros, ou que tem uma só pessoa que está falando mal dele, ele cria na sua mente, com a força de sua vontade, todo um filme, onde já não somente uma pessoa, sino que várias pessoas já não gostam dele. E é assim que começa a mudar a sua atitude. Sua atitude começa a ser diferente. Já não é uma pessoa gentil. Já não é uma pessoa que confia nas outras pessoas. É uma pessoa que se endurece. É uma pessoa que já está na defensiva. É uma pessoa que contesta facilmente aos outros porque não vai permitir que nenhuma outra pessoa agrida ela. Muda completamente todo o panorama. Agora, essa pessoa que receberia primeiro aquela fofoca, depois se converteria em um foco de agressão. E todos, em breve, todos estarão em contra daquela pessoa que mudou completamente sua atitude. Dá para compreender a ideia? O nosso pensamento, as ideias que nós colocamos em nossa cabeça, rapidamente vão fazer que nossa vontade comece a funcionar conforme aquelas ideias. Aquelas ideias e essa vontade vai criar uma realidade para mim. Eu vou mudar. Eu me vou transformar. E assim, tudo aquilo que nós temos medo, porque os medos se fixam em nossa cabeça, né? Os medos começam a estar constantemente. Os medos nos fazem visualizar, nos fazem pensar. É assim que os medos se convertem em uma realidade. Agora, o que aconteceria se nós transformarmos tudo isso? Se nós colocarmos pensamentos fixos, positivos. Se nós colocarmos pensamentos elevados, fixos em nossa mente. A nossa vontade e o nosso pensamento também vai ter a força de criar uma mudança que vai alterar o nosso comportamento. E através da alteração do nosso comportamento, nós seríamos pessoas superiores moralmente. Por isso, a Gênesis nos traz uma explicação, entendimento sobre os fenômenos psíquicos
fenômenos psíquicos que para nós parecem muito estranhos, né? Aquela clarividência, clareaudiência, aquelas capacidades psíquicas que chamam muito a atenção. Mas o principal fenômeno psíquico está em nossa consciência. Como nós estamos utilizando as potências de nossa alma. Somos cientes de tudo isso ou não somos cientes de tudo isso? E aqui diz identidade de causa e efeito. Quando nós utilizamos, como falamos faz pouco tempo, a mente, quando nós utilizamos a força de nossa vontade, então se aplica ali uma lei, a lei de causa e efeito. Identidade por quê? Não somente porque se identifica o fenômeno como tal, identifica qual é a vontade daquela pessoa. Uma pessoa que se queixa, e muito tempo eu me perguntei, por que no Evangelho segundo o Espiritismo dizem os bons espíritos que não podem ajudar uma pessoa que se queixa o tempo todo? Porque é isso que diz. Uma pessoa que se queixa o tempo todo, os bons espíritos não podem ajudar. Por quê? Porque a pessoa que faz queixa é uma pessoa que está sofrendo um bloqueio. Aquele bloqueio é dentro da sua vontade e dentro de seu pensamento. Portanto, os bons espíritos não podem influenciar. E se eles não podem influenciar, então não vão poder agir na vida daquela pessoa. Quando nós esclarecemos nossa mente, quando nós ficamos mais dóceis para deixarmos influenciar por bons espíritos, então ali nós começamos também a compreender, a estar mais acompanhados, a ter maior esclarecimento de tudo aquilo que estamos vivenciando. Ali vêm as verdadeiras mudanças. E ali começamos a ver a lei de causa e efeito. A nossa vontade é a causa e os efeitos nós vamos ver depois. Não somente, se bem a lei de causa e efeito é uma lei divina, a lei de causa e efeito nós vivenciamos o tempo todo. Tudo o que o nosso pensamento tenha consciência ou se faça consciente em nosso pensamento, vai se converter em uma realidade. Na física quântica, fala que os fenômenos que se dão dentro da própria física e os resultados vão em concordância do observador. Se o observador muda de posicionamento, se o observador muda a forma como faz a experiência, então os resultados vão mudar conforme o pensamento daquela pessoa que está fazendo a experimentação. Portanto, a força de vontade é muito importante novamente e para fazer que vivenciemos a lei de causa e efeito. O só fato da reprodução de um fenômeno em condições idênticas basta para provar que ele é possível e se haja submetido a uma lei, não sendo, portanto, miraculoso. Então, vemos que
todas aquelas proezas, todos aqueles milagres, entre aspas, de Jesus, correspondem a uma lei. Uma lei que tem que ver, novamente, inteligência, pensamento, força de vontade, lei de causa e efeito. Tudo isso, fenômeno psíquico. Sim? É muito interessante ali o que estamos vendo. Vou repetir. Inteligência, pensamento, força de vontade, lei de causa e efeito. Quando nós queremos fazer uma mudança em nossa vida, o que precisamos? Precisamos também fazer aquele mesmo ordem. Inteligência, pensamento, força de vontade, causa e efeito. Causa e efeito nos fala toda a doutrina espírita como aquele processo de mérito ou demérito que pode ter uma pessoa, uma alma. E é assim que Kardec, por exemplo, cria uma reunião mediúnica, uma forma de reunião mediúnica, porque a mediunidade, como todos nós sabemos, não é criada pelo Espiritismo, é desenvolvida pelo Espiritismo. Uma reunião mediúnica séria, que se cumprem certos parâmetros, que se cumprem certas leis, sempre vai ter o mesmo fim, sempre vai ter o mesmo resultado. Aquele fenômeno científico, porque ali estamos já falando de uma fórmula positivista, né? Aonde se faz o mesmo e se requer o mesmo efeito. Aquela fórmula positivista que utiliza Kardec permite compreender que o mundo espiritual existe, mas também, de um jeito muito inteligente, nos faz saber que cada um de nós podemos ter acesso àqueles fenômenos psíquicos. Então, todos nós podemos utilizar aqueles fenômenos psíquicos, se sabemos interpretar quais são os mecanismos que estamos falando hoje. O princípio dos fenômenos psíquicos repousa, como já vimos, nas propriedades do fluido perispiritual que constitui o agente magnético nas manifestações da vida espiritual durante a vida corpórea e depois da morte. E, finalmente, no estado constitutivo dos espíritos e no papel que eles desempenham como força ativa da natureza. Então, o princípio dos fenômenos psíquicos repousa onde? Em um agente magnético. E este agente magnético aonde está? Na vida espiritual. Sim? E faz parte do fluido perispiritual. Então, os fenômenos psíquicos repousam no fluido perispiritual da pessoa como um agente magnético e é uma força ativa da natureza. No perispírito, que é o campo que rodeia o espírito, né? Que vai servir de comunicação entre o espírito e o corpo físico, é aquele que tem todas aquelas qualidades espirituais próprias do espírito. Agora, como sabemos que sente um espírito? Como nós sabemos que sente um espírito? Fácil. Nós fechamos os olhos, não nos mexemos e somente pensamos.
é a primeira característica do espírito. Se nós fechássemos os olhos, não nos mexemos por um bom tempo e simplesmente deixamos que nossa mente comece a trabalhar, nós vamos a compreender o que sente o espírito. Nesse momento, também nós vamos a ser aquele ponte exatamente com isto. O espírito vai a colocar vai imprimir todas as suas qualidades no perispírito. E o perispírito vai transmitir aquelas qualidades ao corpo físico. Nós temos dificuldades de utilizar o nosso psiquismo. Por quê? Porque nós temos muitas distrações. No momento que nós estamos emancipados do corpo físico, temos menos distrações. Ficamos distraídos porque assistimos TV, porque vamos para o cinema, porque vamos a comer alguma coisa gostosa, porque falamos com alguém, porque vemos o Facebook, Instagram, e ficamos distraídos. Aquilo resta as nossas faculdades psíquicas e não conseguimos ter a suficiente concentração para poder utilizar o nosso psiquismo. No estado espiritual, todo o nosso foco, toda a nossa concentração está em nós. É assim que nas comunicações espirituais, mesmo de espíritos pouco esclarecidos, expressa a sua própria condição. Então, o espírito pode falar assim: eu estou sofrendo, ou eu sinto falta de ar, ou estou sofrendo muita dor. Nenhum espírito, ou quase pouco espírito, descreve o que está acontecendo perto dele. Não vem espírito sofrente e dizem: nossa, quantas pessoas aqui sentadas, o que é isto? Os espíritos que mais ou menos estão um pouco mais esclarecidos têm aquela interação com as outras pessoas que fazem parte de aquela reunião mediúnica. Geralmente, todo espírito tem foco de como ele se está sentindo. Isso demonstra que o espírito, ou em estado espiritual, nós temos foco de nós mesmos e de nossa condição. Aquilo pode ser que, quando nós reencarnamos, estejamos mais cientes de que precisamos alguma situação em nossa vida para nos melhorar. Aqui, encarnados, já temos muitas distrações, né? Mas acontece que o espírito superior também não tira o foco dele, porque o espírito superior tem também um propósito, e o propósito é fazer o bem. Então, aquele propósito de fazer o bem, a vontade de fazer o bem, faz sobressair, enquanto as suas palavras e as suas manifestações também. Então, todos aqueles fenômenos são em nós fenômenos de natureza magnética que partem do fluido perispiritual, que fazem parte da vida espiritual e que criam uma força ativa na natureza. Eis ali que o Mestre Jesus nos esclarece dizendo: vocês são co-criadores. E não sei se alguém se perguntou, mas como nós somos co-criadores? Se parte da natureza do ser humano é destruir, nós somos mais destruidores, né? Tiramos a árvore, poluímos tudo, mas por que somos co-criadores? A nossa natureza, como força ativa da natureza, permite, novamente, que a inteligência, o pensamento, a força de vontade, a lei de causa e efeito, a força magnética, crie tudo o que nós vivenciamos
e o que outras pessoas também vivenciam. As tribos antigas da Austrália, por exemplo, eles acreditavam muito nos sonhos e a relação dos sonhos com as vivências que tinham todas as pessoas. Então, eles tomam bem a sério os sonhos, porque eles eram uma advertência. Significa que é um campo sobrenatural? Não. Faz parte da vontade, faz parte da natureza própria da alma ter aquela conexão, sem tempo, sem espaço, que permite atingir conhecimento, que traz também esclarecimento. É que através disso nós podemos ver aquelas curas maravilhosas, que pessoas, através de imposição de mãos, também se pode exercer em uma pessoa. Por quê? Aquele fenômeno é unilateral? Não, não é unilateral. A pessoa que coloca as mãos, que impõe as mãos sobre outra pessoa, aquela pessoa que impõe as mãos já tem uma força de vontade. Mas a pessoa que é receptora, por exemplo, receptora do passe, também precisa ter força de vontade para que assim possa exercer essa carga eletromagnética e reparar o corpo físico. Reparar, em realidade, o corpo perispiritual. E através da reparação do corpo perispiritual, podemos ver muitas vezes a regeneração também de um órgão físico. Nós vamos ter a oportunidade de ver isso muitas vezes? Em verdade, não. Mas pode acontecer. Eu tenho visto isso umas 2 vezes em toda a minha vida e pode acontecer. Mas por que é um fenômeno que fica tão distante da gente? Porque ainda nós não acreditamos verdadeiramente em Deus. Parece que estou falando com muita rudeza, né, enquanto isso. Mas é assim, se nós acreditaríamos em Deus, acreditaríamos também em nós. Mas a grande dificuldade de acreditar em Deus faz que nós não acreditemos na gente. E se eu não acredito em mim, menos vou acreditar no outro. Então, ali quebra totalmente essa força magnética que se pode exercer. Então, Cristo é um espírito superior, de fato. Da ordem mais elevada, é colocado pelas suas virtudes, muitíssimo acima da humanidade terrestre. Então, o que é preciso? Eu. Qual deveria ser, em que eu deveria investir todo o meu esforço? Eu deveria investir meu esforço em isto. Virtudes. Se eu começo a desenvolver virtudes, então começo a ser uma pessoa de caráter superior. Não necessariamente um espírito superior, mas começo a ser uma pessoa de caráter superior. Isso já é bom. Sim? Virtudes. E nós ali não deveremos cair na ilusão, na fantasia de começar a desenvolver uma virtude é uma coisa muito difícil. Todos nós temos a facilidade, o entendimento para criar virtudes. Como se pode criar uma virtude? Tem cada um que olhar-se com muita honestidade.
ver-se com muita honestidade, com muita humildade. O que eu posso fazer? Se tenho paciência para escutar os outros, então deverei investir já em aquela qualidade que está mais ou menos avançada, até criar uma virtude disso. Se eu sou uma pessoa pontual, procurarei ser pontual em todas as coisas da minha vida e desenvolverei essa virtude. Se eu sou uma pessoa amorosa, bondosa, então aprimorarei essa virtude, até que se me conheça por aquela virtude. Então, todos nós podemos desenvolver aquela virtude. E as virtudes é o ponto primoroso de todos estes aspectos que nos traz Jesus. E nos diz assim, Jesus, como homem, tinha a organização dos seres carnais, porém, como espírito puro, desprendido da matéria, havia de viver mais da vida espiritual do que da vida corporal, de cujas fraquezas não era possível. Então Jesus começou a vivenciar aquele conselho que passou para todos nós. Atinge, cria o reino de Deus, procura o reino de Deus e o resto será acrescentado. Eu diria assim, neste momento, e para maior compreensão de todos nós, construi no teu coração o reino de Deus e tudo o resto vai ser acrescentado. Quando nós construímos o reino de Deus em nosso coração, então começamos a vivenciar uma vida espiritual. Uma vida espiritual aonde a beleza e a energia dessa vida, dessa cidade espiritual, daquele reino, vão ser as próprias virtudes. A sua superioridade com relação aos homens não derivava das qualidades particulares de seu corpo, mas do seu espírito, que dominava de modo absoluto a matéria e de seu perispírito. E aqui também está outra chave, muito interessante, que dominava de modo absoluto a matéria e o perispírito, tirado da parte mais quintessenciada dos fluidos terrestres. E, fazendo a ponte, no item 9 do capítulo anterior da Gênesis, diz assim: a natureza do envoltório fluídico está sempre em relação com o grau de adiantamento moral. Que faz que nós tenhamos controle do campo físico, material do nosso corpo, do nosso perispírito. O grau moral. Que tão adiantados estamos nós moralmente? Por quê? Porque isto garante que nós tenhamos controle no campo físico e perispiritual. Porque uma pessoa que tem uma boa moralidade não tem culpa, não tem prejuízo dentro de si mesmo. Então, não carrega aquele conflito. Uma pessoa que tem mau comportamento moral sempre vai ter conflito. E uma pessoa com conflito tem desarranjos físicos, emocionais, intelectuais, em todo sentido. Portanto, aquele grau de adiantamento moral se faz particularmente necessário para o progresso e para atingir aquela evolução que todos nós pretendemos ter
em nossa existência. Falando ainda de Jesus, diz assim: sua alma provavelmente não se hallava presa ao corpo, senão pelos laços estreitamente indispensáveis. Constantemente desprendida, ela, de certo, lhe dava dupla vista, não só permanentemente, como de excepcional penetração e superior de muito a que de extraordinário possuem os homens comuns. Estas já são qualidades do próprio Jesus, que ainda estamos um pouco longe de pegar. E vai levando a uma análise onde está esta pergunta: agiria como médium nas curas que operava? Pode-se considerá-lo poderoso médium curador? E a resposta é tácita: não. Porquanto o médium é um intermediário, um instrumento que se servem os espíritos desencarnados, e o Cristo não precisava de assistência, pois que era Ele quem assistia aos outros. No caso de Jesus, Ele dá assistência a todas as pessoas que estavam perto dele. Isso fala de consciência, grandeza moral, controle de si próprio. É muito importante. Agia por si mesmo, em virtude de seu poder pessoal, como o podem fazer, em certos casos, os encarnados na medida das suas forças. E aqui, novamente, encaixa a todos nós, dentro desta descrição. Poder pessoal. Agora, eu gostaria de perguntar a vocês, como está o seu poder pessoal? Você tem trabalhado em seu poder pessoal? Como estão os conceitos na sua mente? Como está você procurando agir? Tudo isso é poder pessoal. Como você tem gerenciado a sua vida? Como gerencia os seus dias? Isso é poder pessoal. Ou está permitindo que uma pessoa que já de por si pode ter pouco esclarecimento, magoe você, e você fica com raiva, com mágoa, triste, pensando com rancor? Ou você tem poder pessoal para dar volta à página e vivenciar uma coisa diferente? Como está o nosso poder pessoal? Não são as minhas palavras, está na Gênesis. Vocês podem abrir as páginas e podem ali ressaltar, né? Colocar um color assim bem estridente e colocam poder pessoal. Para cada vez que vocês revisem essas páginas, vai dizer poder pessoal. Jesus tinha poder pessoal, e fala a Gênesis que nós, encarnados, ainda pouco esclarecidos, temos poder pessoal. E que nós utilizamos aquele poder conforme as nossas forças, de forma particular. Que espírito ao demais ousaria insuflar-lhe seus próprios pensamentos e encarregá-lo de os transmitir? Se algum influxo estranho recebia, esse só de Deus lhe poderia vir. Segundo a definição dada por um espírito, ele era médium de Deus. Jesus, médium de Deus. Por isso Jesus
ele encara absolutamente todas as situações. No momento mais difícil da sua existência, onde ele se olha sozinho, exerce seu poder pessoal. Frente a Pilato, ele se mantém firme. Mesmo cansado, sem forças materiais. Como nós podemos imaginar, porque aqui no livro da Gênesis nos fala que ele tem um corpo físico igual que o nosso. Mas a vivência não é a mesma que a nossa. É perguntado, você é rei? E ele responde, eu não sou rei deste mundo. Essa resposta deve haver sido profundamente chocante para um homem de poder. Quizá Pilato, nesse momento, começou a sentir um pouco mais de raiva por aquele que até esse momento não tinha nenhum motivo. Meu reino não é deste mundo. Acaso não foi suficiente todo aquele castigo para que ele zombe de mim neste momento e fale que é rei, mas não deste mundo? Jesus mantém a firmeza até o último momento, dizendo, eu sou rei sim, porque para isso nasci, para isso vim aqui. E ele expressa com aquelas palavras que está completamente ciente. Desde o verso até o momento final da cruz, que esse era o seu propósito. Então, o Cristo de Deus fazia as curas, sim. Em conclusão, ele, pela própria vontade dele, podia fazer as curas. Era ajudado por outros espíritos? Não. Mas a outra pessoa deveria ter os méritos necessários. E quais eram aqueles méritos? Acreditar, ter fé, estar consciente de que verdadeiramente queria se curar. Quando a outra pessoa mostrava a verdadeira intenção de se curar, quando a culpa já estava diluída pelo tempo e pelas reencarnações, quiçá, então a pessoa se levantava sarada de todo aquele sofrimento material. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo também adverte a cada um da gente. É preferível ficar cego para não cometer mais erros. Em realidade, fala para não pecar. Porque aquele que sofre na carne não tem as forças para desajeitar seu próprio espírito. Muitas vezes as doenças se dão para restar a força da gente, para não cometer maiores erros. Então deveremos estar gratos, deveremos ser gratos com as doenças, porque são também um dom divino. E ali mantém sua lógica. Jesus criava milagres. Não, não eram milagres. Simplesmente era a lei divina atuando o tempo todo. E se nós seguimos o mesmo exemplo e começamos a atuar conforme aquelas leis, então podemos ter uma vida melhor também. Podemos fazer prático o Espiritismo. O Espiritismo é prático. O Espiritismo serve para a vida. O Espiritismo não somente é uma doutrina filosófica. O Espiritismo é uma doutrina prática, de experimentação. Não somente enquanto os fenômenos mediúnicos. O Espiritismo é uma doutrina prática porque ajuda a pessoa a agir de um modo consciente dentro de seu dia a dia. Portanto, se nós vemos toda a dinâmica, e para fechar tudo isto, deveremos levar a nossa consciência esta fórmula: inteligência, pensamento. O que mais era?
Se lembram? Se estiveram atentos, se lembram. Força de vontade. Sim. Eletromagnético. Sim, a força eletromagnética. A causa e efeito que vocês falaram. Sim. Então, estão vocês convidados a ler e estudar novamente esta passagem da Gênesis para que vocês mais possam nutrir-se de tudo isto e que aprendam que é possível, que seguir as caminhadas de Jesus é possível e que é possível se reconhecer também como espírito. Muito obrigado, queridas irmãs, queridos irmãos. Espero que as explanações hajam sido mais ou menos claras. Tá? Muito obrigado.